No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre perícia em aposentadoria por invalidez. Eu vou te passar todas as dicas para você saber como se comportar e ir bem na perícia quando o segurado requer uma aposentadoria por invalidez. Fica aqui comigo até o final que você vai descobrir tudo. Meu nome é Renata Menegassi, advogada, eu sou especialista em direito previdenciário. Vamos lá. O que é a aposentadoria por invalidez? É o benefício que cobre o risco, doença ou lesão que deixa a pessoa completamente e permanentemente incapaz para o exercício da atividade que ela era habilitada. Então é importante o segurado pensar que ele tem que fazer a prova da doença ou lesão, que essa lesão torna ele completamente e permanente inválido para a atividade que ele exercia antes dele ter essa lesão ou essa doença. Então, a cobertura é a incapacidade permanente, não é a doença. Tem muita gente que tem doença e tem, inclusive, capacidade para o trabalho. São as doenças assintomáticas. Então, é importante ficar de olho nisso. Doenças assintomáticas que não têm sintomas, que não atrapalham o exercício da tua atividade, não dão direito a benefício por incapacidade, porque elas são assintomáticas. Não basta você ter a doença. Por exemplo, uma diabetes controlada. Uma diabetes controlada, se ela não te atrapalha a trabalhar, ela não dá direito aos benefícios por incapacidade. Sempre ter em mente que a cobertura é a incapacidade e não a doença ou a lesão. E ele deve fazer o vínculo dessa incapacidade com a atividade, com o histórico das atividades que ele exerce. Então, é importante levar a documentação para a perícia médica de toda lesão ou doença que o segurado tenha, que ele está incapacitado, completamente incapacitado, que essa doença não vai regredir, que não tem tratamento que melhore essa doença e que essa doença deixa ele completamente incapaz de exercer a atividade para a qual ele tem habilitação. Quais são os documentos que são importantes levar no dia da perícia médica? Um documento de identificação novo. Não leva um RG de 1980 que o médico não consiga te reconhecer. Leva um documento novo. Carteira de trabalho, todas as suas carteiras de trabalho organizadas. Um documento comprovando, os documentos comprovando as atividades exercidas. Então, por exemplo, se você é caminhoneiro com habilitação para carregar explosivos ou inflamáveis, aí você leva esse comprovante. Se você é vigilante, fez o curso de vigilante, pode ter porte de arma, você leva esse comprovante. Se você é costureira e está pagando como contribuinte individual e você tem cursos como costureira, consegue comprovar a atividade de costura, você leva esses comprovantes. É importante, porque pensa, a costureira que não comprova que é costureira, se ela tem uma LER moderada na mão, pode ser que a LER moderada na mão não incapacite uma pessoa que não trabalha tanto com as mãos quanto a costureira. Por exemplo, um porteiro que de repente fica lá paradinho e só faz o controle de entrada e saída na portaria, então uma inflamação de mão daria direito a um benefício por incapacidade temporária. Para uma costureira, essa inflamação de mão se torna muito mais grave. Então, esse vínculo com a atividade, ele é muito importante ser feito. Por isso que você vai levar, sim, todas as suas habilitações. Além da carteira, você vai levar os teus cursos para você comprovar quais são as atividades que você está habilitado. Também você levar o PPP. O PPP é um documento fornecido pelo RH da empresa que você trabalha ou trabalhou. É um documento de fornecimento obrigatório. Não é porque você não tem atividade especial desenvolvida dentro dessa empresa. Eletricidade, umidade, risco biológico. Não é porque você não trabalha em atividades especiais que você não tem direito ao fornecimento do PPP. Por que o PPP é importante? Porque dentro do documento tem um campo em que a empresa coloca especificamente quais são as atividades desenvolvidas por você dentro dessa empresa. E de repente, dentro dessa descrição, a gente consegue fazer o vínculo da incapacidade
com as tuas atividades. Pegue o PPP no RH de todas as empresas que você trabalhou quando você for fazer benefício por incapacidade, ainda que não tenha risco, ainda que não tenha atividade especial. Além disso, você vai levar os exames recentes, os laudos médicos, receitas médicas, prontuários, laudos de fisioterapeuta, laudos de psicólogos, a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, se houver, declaração de cirurgia, que o segurado está aguardando o procedimento cirúrgico pelo SUS, por exemplo, você vai pegar lá no SUS e vai levar essa declaração de cirurgia. Todos esses documentos, os recentes e os antigos, é importante você ter também os documentos recentes. Quando você for fazer pela perícia, você não levar só documento velho, você levar documentos novos, radiografias novas, exames novos. Eu sei que muitas das vezes o segurado não tem condições de custear esses exames, mas eu vou te pedir para fazer uma forcinha aqui, isso é muito importante. A prova da incapacidade é do segurado. O médico, quando ele faz a perícia, ele não fica ali procurando o documento para você, você que tem que mostrar para ele. Então, se você puder passar por um médico, conseguir esse laudo mais detalhado da tua doença e com esse laudo ter subsídio dos exames necessários, isso vai aumentar demais a tua chance de conseguir o benefício previdenciário por incapacidade. Então, faça esses exames, faça os laudos, faça laudo com fisioterapeuta, se a tua doença for ortopédica, se o teu caso é de fratura, se a tua doença é depressão, são doenças psiquiátricas, peça um laudo com uma psicóloga, um laudo melhor, mais aprofundado, de várias páginas, porque o médico que vai fazer a tua perícia, às vezes ele é um clínico geral. Então, quanto mais documento para fornecer, para subsidiar a concessão do teu benefício, melhor vai ser. Leve todos esses documentos organizados. Quando o médico te pedir alguma coisa, você tem que localizar muito rápido. O médico não vai ficar aguardando, ele tem uma quantidade de tempo, ele tem uma quantidade de gente, ele tem uma quantidade muito grande de segurado para atender no mesmo dia. Então, se ele pede um documento para você e você fica muito tempo ali procurando, ele acaba desistindo de olhar esse documento. Então, leva tudo organizado, saiba onde tudo está, etiquete. Coloque etiquetas, laudos de médicos e coloque etiqueta, você consegue achar rapidinho. Exames, raio-x, etiqueta. Laudo, deixa tudo muito fácil. Não leva tudo num saco misturado, que as tuas chances do médico nem olhar essa documentação são muito grandes. Leva tudo muito organizado, para quando o médico te pedir um documento, você já prontamente entregar para ele. As tuas chances de sucesso vão aumentar muito, muito mesmo. Médico gosta de organização, todos nós gostamos de organização, então vá com a documentação organizada. Levando toda a documentação, você começa a perícia médica falando da tua atividade habitual. Para o que você é habilitado. Então, digamos que você seja motorista carreteiro. Doutor, eu sou motorista carreteiro e estou passando por um episódio depressivo grave, tive abuso de substâncias de álcool ou de substâncias para ficar acordado e hoje eu estou precisando tomar uma medicação XYZ e essa medicação, então, a minha habilitação como motorista está aqui, o laudo do médico está aqui, falando que eu preciso tomar esse medicamento, a receita do medicamento está aqui. Então, a gente fala primeiro da atividade habitual, depois da lesão ou da doença, e a gente tem que comprovar para o médico, você tem que falar para o médico que o prognóstico dessa doença, ele é permanente. Porque se o prognóstico for de melhora, se for um tratamento que teremos uma evolução positiva durante o tempo, um determinado tempo, o benefício que o INSS vai te conceder será o auxílio doença, que ele tem a cobertura da incapacidade total e temporária. Se você está visando a aposentadoria por invalidez, você já desde pronto tem que convencer o médico que a tua lesão é permanente, para desde já ele fazer a concessão do benefício por incapacidade permanente. Também devemos lembrar
que no caso de aposentadoria por invalidez, o segurado ele não pode ter possibilidade de reabilitação. Então, deve ficar bem comprovado que a doença é total e permanente, que a incapacidade é total e permanente, sem condições de ser reabilitado. Então, por exemplo, você pode levar para comprovar a impossibilidade da reabilitação comprovantes de baixa escolaridade. A baixa escolaridade, ela impede, ela dificulta a reabilitação profissional, porque uma das principais formas de reabilitar um segurado é aumentar o nível de escolaridade. Se o segurado tiver uma escolaridade muito baixa, o INSS não consegue aumentar essa escolaridade num pequeno prazo. E não conseguindo elevar a escolaridade, ele automaticamente já transforma o teu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ou desde pronto, na primeira perícia médica, você comprovando que a tua lesão ou doença é permanente, total, que não tem possibilidade de reabilitar, porque você tem baixíssima escolaridade, você não consegue retornar ao mercado de trabalho, porque você tem muito pouco estudo, não consegue se recolocar numa outra profissão, então desde pronto o médico vai conceder a aposentadoria por invalidez. Nós devemos ainda lembrar do conceito estendido de incapacidade. O que é conceito estendido de incapacidade? Às vezes, o que te incapacita para o exercício do teu trabalho não é a tua doença, é o teu tratamento. Vamos dar uma suposição aqui. O segurado motorista que tem uma doença que ele vai precisar tomar medicamento para o resto da vida e esse medicamento específico dá sono. Então, a gente não pode colocar um motorista para guiar um caminhão nas rodovias com sono. Então, se é o teu caso, se na verdade o que te deixa incapaz para a tua doença não é a tua doença, mas o teu tratamento, você tem que verbalizar isso para o médico. Doutor, eu sou motorista, eu tenho a doença X, mas o que não me deixa trabalhar não é doença X, é o medicamento Y, que eu estou mostrando aqui para o senhor, que dá sono. Doutor, eu sou auxiliar de cirurgia e o medicamento tal me dá tremedeira na mão. Então, a auxiliar de cirurgia que tem problemas de tremores nas mãos em razão do tratamento, em razão da medicação, não pode mais trabalhar como enfermeira, como auxiliar cirúrgico. Ou trabalhador que trabalha num guindaste que também toma uma medicação que dá sono ou que causa alguma disfunção mental, que deixa a pessoa lenta, que deixa a pessoa confusa. Por exemplo, se a pessoa é um piloto de avião, também, nesses casos, e tem um problema cardíaco, tem epilepsia. Então, a gente sempre tem que vincular a incapacidade com a doença ou a lesão e se preocupar com a medicação que esse segurado toma, para verificar se não é a doença ou lesão que está deixando ele incapaz, mas a medicação que ele tem que tomar. Então, o segurado deve prestar atenção também nos sintomas colaterais que as medicações deixam nele, para trazer isso para o médico, para trazer isso na perícia, quando você for requerer o teu benefício por incapacidade. Uma dica do escritório é: apesar de que as perícias médicas, os médicos não são muito cortês, eles estão lá, é muito segurado, é muita gente, está trabalhando com doença o tempo todo. Seja gentil com o médico. Parta desse princípio, ainda que você não receba gentileza, dê gentileza. Seja organizado, facilite o trabalho do médico. Todo documento que ele te pedir já tenha às mãos e verbalize o que ele está te perguntando. Deixa o médico conduzir a perícia. Ainda que você, de repente, sinta que ele não está muito te ajudando, tudo bem. Se porventura o INSS negar o teu benefício previdenciário, você ainda vai poder se socorrer das vias judiciais. Então, você ainda tem uma chance
na perícia judicial. Mas assim, vá gentil, vá cortês, leve toda a documentação organizada, ajude o perito a te dar o benefício previdenciário. Se você realmente tem incapacidade total e permanente, organizou toda a documentação, levou exames antigos, exames novos, laudos, tá todo respaldado com a carteira, com o PPP, com o requerimento de uma cirurgia, laudos fisioterápicos, trouxe o laudo da tua psicóloga falando que você tem depressão tal, que acontece isso, por que você não consegue trabalhar na empresa. Então, se você trouxer todos esses documentos de uma forma organizada, o médico vai ver a tua perícia com bons olhos. O médico precisa querer te atender, ter gosto de atender você, estar com a documentação organizada, visualmente organizada, dá gosto de pegar. Então, ele precisa ter esse sentimento. Novamente, eu vou te relembrar que você tem que focar na tua incapacidade e não na tua doença. Então, por exemplo, você tem hipertensão e essa hipertensão não te deixa incapaz para o trabalho. Mas você fica lá falando para o médico que você tem hipertensão e tal. Isso não vai fazer você aposentar por invalidez ou receber auxílio-doença. Você ser portador de uma doença ou de uma lesão não te dá o direito automático de receber benefício por incapacidade. O risco, a cobertura é a incapacidade e não a doença ou a lesão. Sempre lembre disso. E se caso, mesmo assim, depois de todas essas dicas que eu te passei, o médico negar o teu benefício previdenciário falando que você está capaz para o trabalho, você tem o direito de buscar as vias judiciais, que é o que eu sempre recomendo, não fazer recurso administrativo, buscar as vias judiciais para você, respaldado com a documentação, um advogado especialista que vai te orientar com toda a documentação, fazer o peticionamento, fazer a aquisitação para o médico, vai te orientar como que você vai passar pela perícia e vai aumentar as tuas chances de sucesso. Então, busque as vias judiciais, não vá sozinho, não busque sozinho, contrate um advogado especialista para você ser ajudado. Isso é importante porque um advogado especialista vai saber quais os documentos tem que juntar, a ordem que tem que juntar, quais as perícias que devem ser necessárias, às vezes é perícia oftalmológica, às vezes é perícia com psiquiatra, às vezes é perícia ortopédica, vai conseguir quesitar de uma forma mais correta, de uma forma assertiva para esse médico, vai conseguir impugnar corretamente esse laudo, se o seu laudo não vier tão bom. Então, você vai aumentar muito a tua chances de sucesso na via judicial se você contratar um advogado especialista. Estamos aqui para te ajudar, caso você queira. Vou deixar na descrição desse vídeo o meu telefone, vai ser um prazer te ajudar, mas de qualquer forma, eu te desejo boa sorte no teu requerimento de benefício por incapacidade. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, nós temos um prazer imenso em te responder, também tem o meu telefone e eu agradeço muito por você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Meu nome é Renata Menegassi, advogada, sou especialista em direito previdenciário e nos vemos no próximo vídeo.